Olá a todos. Então, como eu tinha prometido, vamos fazer aqui uma pequena demonstração de como podíamos então criar um cilindro com os UVs em condições e talvez mais algumas coisas a aproveitar para ser útil para toda a gente, mesmo aqueles que conseguiram fazer o trabalho. Ora bem, para tal vou começar criando um script, como vocês já estão habituados a que eu faça, e vou-lhe chamar GenCylinder. Vou criar um objeto e associar o script a esse objeto. Ora bem, para já então vamos começar por ver o que é um cilindro. Okay? Como quase todos vocês perceberam, essa parte vai ser relativamente rápida, mas eu vou poder fazer qualquer coisa deste género. Ok, portanto temos então aqui várias divisórias. Não é? Um certo número delas e temos segmentos entre elas. E cada uma destas coisas há de ser um conjunto de triângulos, como vocês já estão habituados. Ok? Portanto, é isto que nós vamos construir. Portanto, primeiro, nós vamos ter de construir, no fundo, cada um destes círculos em cima e em baixo. Não é? Como a maior parte de vocês até já conseguiu. A questão é que vamos ter de pensar em termos dos índices que queremos usar. Portanto, vamos precisar de algumas propriedades. Temos então o raio. Vamos precisar de uma altura. E vamos precisar de um número de subdivisões. Vamos chamar Radial Segments. Parece um bom nome. Okay? Portanto, isto vai ser quantas divisórias é que vamos ter. Okay? Aqui vamos chamar a função CreateMesh. E essa função de CreateMesh vai fazer a sua coisa. Ora, aqui nós também queremos ter a certeza de que temos um Mesh Filter. Vamos precisar disso para pôr lá o objeto e um Mesh Render. Pronto. Se eu gravar, reparem que, como eu só acrescentei aqueles requerimentos depois, ele não acrescentou aqui. Portanto, eu vou remover este componente e voltar a adicionar. E assim ele já cria automaticamente. Ora, eu também vou precisar de um material para definir, para dar ao objeto quando ele fica criado. Isto é basicamente mais ou menos a mesma coisa que já tinha feito para criar aquela mesh do plano. Aqui, então, vamos buscar o Mesh Filter. E o Mesh Filter.mesh vai ser igual à mesh que vamos ter criado antes disto. E o Mesh Render, vamos buscar o Mesh Render. E o Mesh Render, o seu material vai ser igual ao material que foi definido aqui. Portanto, esta parte já está. Quanto à mesh, vamos precisar de criar essa mesh. Vamos ter de fazer com que os vértices sejam o array de vértices, que ainda não está criado. As normais vão ser as normais. Os UVs, canal 0, vão ser igual aos UVs. Os triângulos vão ser iguais aos triângulos. Finalmente, Upload Mesh Data não vai precisar de ficar definido como Read Only. E finalmente, precisamos então daqui de uma lista de vector 3. Uma lista de triângulos, a lista de normais e a lista de UVs aqui.
não vector 3, vector 2. Pronto. Isto é o setup de tudo. Se eu for ver aqui, reparem que, e carregar no play, o objeto já tem aqui a mesh, esqueci-me de lhe dar o nome, mas é uma mesh que não tem nada, 0 vértices, 0 submeshes, mas já existe, pronto. Isto eu gosto de fazer logo o código que cria estas coisas todas. Vamos só dar aqui então o nome à mesh. Mesh.name igual a cylinder. Agora vamos fazer aqui uma coisa que nos vai ajudar um bocado, que é ir instalar um add-on que eu gosto muito, que é o Naughty Attributes. Eu já vos falei nisto. Para isso vou buscar aqui este link, vamos instalar via git URL, e venho aqui ao Window, Package Manager e adicionar. Okay? Isto não é necessário, simplesmente vai-nos facilitar um bocado a vida, nomeadamente vai-me permitir criar um botão que gera a mesh todas as vezes, em vez de eu ter de ir sempre carregar no play. Portanto, eu aqui posso criar, dizer que eu quero que esta função seja chamada quando houver um botão, quando for carregado um botão. Create mesh e temos de fazer o using Naughty Attribute. Se eu gravar isto, fica aqui. Estão a ver aqui o create mesh? Estão a ver que aqui não tenho mesh, mas se eu crio, passo a ter. Ou seja, assim já não preciso de fazer play de todas as vezes para ver o resultado. Ok? Pronto. Agora que já tenho a mesh no seu estado mais geral, vamos começar por ver quanto é que nós temos de andar à volta. E uma coisa que ajuda, nós aqui podíamos escolher, por exemplo, que cada incremento de ângulo é igual a π vezes 2, porque um círculo anda π vezes 2 radianos, a dividir por radial segments, a dividir pelo número de segmentos radiais. Okay? Nós podíamos fazer isto assim, okay? Mas vai-nos dar mais jeito, eventualmente, fazer de outra maneira, que é... não, vamos deixar assim, mais simples. Okay? E agora, então, vou criar radial segmentos. Okay? Esse é o número de segmentos que eu vou gerar. E agora, calculo um ângulo, e esse ângulo vai ser o ângulo link vezes o i. Vamos calcular o cosseno do ângulo. Esqueçam que as funções de cosseno e de seno recebem radianos. E o seno do ângulo. Okay? E isto dá-nos, no fundo, permite-nos andar aqui à volta desta superfície. Aqui. Portanto, começamos no 0, por exemplo aqui, depois andamos para aqui, depois andamos para aqui, depois andamos para aqui e fazemos isto, dividimos isto por 32. E estamos a fazer para uma das faces. Ok? Portanto, temos então aqui o cosseno e o seno, agora podemos calcular o valor de um vértice. Vou criar aqui um vértice. Portanto, a sua coordenada horizontal é C, o cosseno, vezes o raio. Vamos dar jeito aqui por uma variável temporária que é igual ao raio. Depois temos, agora precisamos de indicar o x e o y. Reparar que aqui temos o x aqui em baixo é 0 e aqui em cima é o 1, é a altura. Portanto, se por exemplo começamos aqui neste vértice e este é o vértice 0, aqui há de ser o vértice 1, depois aqui há de ser o vértice 2, aqui há de ser o vértice 3 e por aí em diante.
Okay? Portanto, o primeiro é aqui em baixo, portanto o y é 0. Portanto, 0. E, finalmente, o seno vezes o raio. E adicionamos isso aqui aos vértices. Também precisamos definir a normal. A normal aqui vai ser basicamente, se eu fui aqui para o centro, para calcular aqui, aliás, vamos ver aqui de cima, se cada ponto destes eu fui do centro para aqui, a sua normal há de ser aqui, ou seja, é a mesma, é o mesmo que eu ando, mas sem ser multiplicado pelo raio. Ok? Portanto, aqui é simplesmente new vector 3, C, 0 e o S. Finalmente, os UVs. Aqui nós queremos, para já, usar uma textura muito simples. Okay, deixa-me só aqui abrir aqui uma textura. Vamos usar uma textura, esta textura. Okay, já a extraí, fui buscar ao Ambient CG. Portanto, vamos usar esta textura. E, portanto, vamos querer fazer com que os lados sejam o andar aqui em frente, ao longo deste espaço. Portanto, como eu sei, os UVs vai ser igual ao I a dividir pelo número de segmentos radiais. E em baixo, como eu quero que os UVs em baixo correspondam à... Onde é que está a imagem? Está aqui. Aqui à parte de baixo da imagem. Ora, no Unity, os UVs começam em 0, 0 é aqui no canto inferior esquerdo e vão para cima e para a direita. Portanto, este é o ponto 0, 0 e isto está de ser o ponto 0, 1. Portanto, sendo assim, aqui este é os UVs deste vértice. Mas pronto, isto é só o vértice 0, agora quero fazer o mesmo para ter este. Que basicamente é a mesma coisa. Ou seja, só que a altura do vértice vai ser a altura que é parametrizada aqui. Os normais vão ser as mesmas. E os UVs, em vez de ser aqui 0 no V, é 1. Porque é no topo. Okay? Eu sei que isto não é a solução correta, como falámos na aula. Já vamos trabalhando em cima desta solução até chegarmos ao ponto que eu acho que é interessante. Okay? Portanto, se eu fizer generate disto e for ver, não vemos nada, mas vemos que temos 72 vértices. Não temos triângulos nenhuns. Portanto, ainda falta definir os triângulos. Para definir os triângulos, eu podia ir adicionando os triângulos aqui como estamos, neste caso, mas, tendo em conta, eu prefiro separar essa lógica. Portanto, vamos... Portanto, vamos aqui andar nos segmentos. E então, quais é que são os índices que nós queremos? Portanto, nós queremos começar aqui no índice 0 e criar um primeiro triângulo, que é o 0, 2, 3. E depois criar um, que é o 0, 3, 1. Ok? Portanto, eu estou a fazer isto neste sentido. No sentido do ponteiro contra o ponteiro dos relógios. Ok? Portanto, se a minha base, se eu estou a fazer tantos triângulos quanto as subdivisões, portanto, eu vou começar aqui nesta linha, por assim dizer, podemos imaginar que estou a começar aqui, e vou definir estes dois triângulos. Portanto, primeiro tenho de identificar onde é que está cada uma destas linhas. Portanto, o seu índice base, vamos chamar um base index, que vai ser igual a I vezes 2. Não é? Porque o primeiro começa no 0, estes dois triângulos, estes dois triângulos a seguir começam no 2, os outros a seguir começam no 4 e por aí em diante. A seguir, então, agora posso adicionar aos triângulos. Vamos adicionar o índice base. Depois, como vemos aqui, queremos o índice base mais 2. Depois queremos o índice base mais 3, queremos este aqui de cima. Portanto, vamos pôr aqui o 3. E agora vamos criar aqui um outro triângulo que começa no índice base. Depois é o índice base mais 3. E o índice base mais 1. Reparem que isto depois bate certo com todos os outros. Aqui o 4
e o 5, por aí em diante. Portanto, se eu vier aqui e criar a minha mesh, continua sem me aparecer nada. Agora, porquê que não aparece nada? Temos aqui uma dica na consola. Alguns índices estão a referenciar alguns vértices que não existem. Ok? E isto é verdade porquê? Porque reparem, eu estou a criar este número de segmentos radiais. Okay? Vamos imaginar que temos muito poucos segmentos radiais. Okay? Vou limpar isto aqui. Portanto. Então. Isto não está a querer apagar. Ok. Portanto, vamos imaginar que eu tenho muito poucos segmentos e vamos ver de cima. Vamos imaginar que temos só 4 segmentos. Aliás, vamos até fazer menos. 3 segmentos. Okay? Estamos a ver de cima. Portanto, este é o 0, que visto de cima está juntamente com o 1. Temos aqui o 2, que está juntamente com o 3. E temos aqui o 4, que está juntamente com o 5. Okay? Aqui, este ciclo está a fazer também para 3 segmentos. Ok? Portanto, então ele vai fazer é andar para a frente neste particular, ou seja, começamos aqui no primeiro segmento, que é daqui a aqui. Portanto, ele vai daqui a aqui, vai usar o 0, o 1, 2 e o 3. Aqui vai usar o 2, este segmento aqui, vai usar o 2 e o 3 e o 4 e o 5. Este segmento aqui vai usar o 4 e o 5 e o 6 e o 7. Porque isto tem aqui esse contador. Não é? Okay? Que obviamente não pode acontecer porque nós não temos esses vértices. Ou seja, ele tinha de dar a volta e ir para o 0 e 1. Okay? Para fazer isto temos duas maneiras possíveis. Temos a correta, porque vamos encontrar aqui um problema com esta. Mas, portanto, eu vou fazer essa, porque alguns de vocês tiveram essa. Okay? Portanto, aqui, quando eu incremento, eu vou fazer o módulo com o número de vértices. Okay? Isso garante que eu dou a volta. Não é? Porque quando eu aqui for usar o 6 e o 7, não é? Quando eu tiver a tentar indexar o vértice 6, okay? Como se eu só tenho 6 vértices, isto fica 6 módulo 6. Okay? E o resto da divisão inteira de 6 por 6, 6 a dividir por 6 é 1 e dá resto 0. Portanto, vou usar o 6. Se for o 7 e eu fizer 7 com o módulo de 6, 7 a dividir por 6 dá 1 e sobra 1. Portanto, o 6 transforma-se no 0 e o 7 transforma-se no 1. Ok? Portanto, com isto, podemos resolver este problema. Vamos pôr aqui nestes casos todos. Depois nós vamos encontrar outra solução para este mesmo problema, que é melhor. Mas vamos ver primeiro esta. E portanto, se eu agora chegar aqui, crio uma mesh e o que nós vemos é isto. Bem, para já não estamos a ver nada porque eu não atribuí um material. Vamos criar então aqui um material. Pastinha para o material. E vou nessa pastinha dos materiais extrair aqui. Estou aqui a extrair a textura. E vou pôr aqui a textura. As texturas que eu saquei. Ela tem vários mapas. Nós só vamos usar um para já. Depois já falamos mais sobre isso. Portanto, vou criar aqui o material do Wood. E vou agarrar aqui no canal de cor e pôr aqui. E vou associar isso aqui no material. E temos então aqui o nosso material. Mas reparem que estamos aqui do lado de dentro. Porquê? Porque, como eu disse, quando eu falei, eu defini as coisas. Portanto, estamos aqui para cada triângulo, para 2 triângulos. Se eu definir neste sentido contra o ponteiro dos relógios, não é como o Unity gosta das coisas. O Unity gosta das definições
no sentido do ponteiro dos relógios. Ok? Mas isso varia de engine para engine. Portanto, às vezes é preciso um bocadinho de tentativa e erro. Portanto, para inverter a ordem, é muito simples. É simplesmente inverter o segundo e o terceiro índice que nós passamos. Isso inverte a ordem que isto é feito. E agora vocês reparem, já temos então aqui a parte lateral. Falta-nos o topo e a base, não é? Como seria de esperar, porque nós só trabalhamos na parte lateral. E temos aqui um pequeno problema, que era o que eu vos queria chamar a atenção, que é isto aqui. Então o que é que está aqui a acontecer? Okay? Eu posso ir olhar para os nossos UVs. Portanto, faço aqui duplo clique, vou olhar aqui para o nosso objeto, ele parece estar todo correto, não é? E se vimos aqui o layout, ele também parece estar correto. Exceto aqui esta linha, que não faz muito sentido. Mas, vocês olhassem à primeira vista, até vos parecia bem. Ok? Então, o que é que se está aqui a passar? O que se está aqui a passar é que, se nós formos olhar, vou aqui apagar isto novamente. Se nós estamos a percorrer aquele cilindro, ok? Vou fazer agora aqui com só os 3 vértices. Okay? Mas isto é exatamente igual, quer sejam 3, quer sejam mais. Okay? Temos então aqui o nosso cilindro muito... E, para nos ajudar a ver, vamos ver isto de costas. Okay? Portanto, temos aqui o vértice 0, temos aqui o vértice 1 e temos aqui... aliás, o que nos dá jeito aqui é o vértice 0 ser aqui, desculpa. Aqui é o vértice 1 e aqui é o vértice 2. Desculpa. 0, 1 é aqui em cima, 2, o 3, o 4 e o 5. Okay? Nós estamos a ver o cilindro de costas, que é o que está a acontecer aqui. Nós estamos a vê-lo de costas. Okay? E o que acontece aqui é esta transição entre este pedaço e este pedaço. Porquê? Se nós olharmos aqui para a fórmula que nós usamos, nós vamos andando os nossos UVs para o primeiro vértice, para este aqui. Vamos só olhar para o X, para o UV. O V do vértice 0 e do vértice 1 vai ser igual a 0. Okay? Porque aqui o I vai ser 0. Portanto, 0 a dividir pelo número de radial segments, que neste caso seria 3, dá 0. A seguir, o próximo vértice, para o 2 e o 3, portanto, o 2, 3, o índice há de ser 1, aqui, não é? Portanto, a dividir vai ser 1 a dividir pelo número de segmentos, que neste caso vão ser 3. Onde é que está o 3? Onde é que está o power? Aqui. Portanto, vai ser 1/3, 0.33, preferimos. A seguir, ele vai então fazer o outro vértice a seguir, que é o 4 e o 5, e vai estar no 2/3. Pela mesma ordem de ideias. A seguir, o que vai acontecer aqui é que vai haver uma interpolação entre o 4 e o 0. Okay? Portanto, ele vai passar deste 2/3 para este 0. Ou seja, o que isso quer dizer é que ele não vai pelo caminho mais curto. Okay? Portanto, nesta textura que nós temos aqui, onde é que ela está? Nesta textura que eu tenho aqui, ele não vai aqui dos 2/3 para aqui, e isso dar aqui o repeat. Não, ele vem daqui diretamente para aqui. Ou seja, ele está a percorrer a textura toda. E o que está a acontecer aqui é isso. Ele está a percorrer a textura toda, desde a posição que ele tem, que neste caso, como são 32 divisões, se não, 36 divisões, portanto, cada divisão tem... ligar a calculadora, que eu sei de cor isto. Portanto, 0.02 cada divisão. Portanto, ele está a ir de 1 menos 0.02, portanto, está a ir de 0.98 até 0. Portanto, passa pela textura toda. Okay? Portanto, para resolvermos isto, nós vamos ter de aceitar que vamos ter aqui um ponto de ruptura.
para podermos ir até esse ponto sem ter de dar a volta propriamente. Ou seja, no fundo vamos ter aqui neste ponto, se eu agarrar aqui e capturar isto só para pôr aqui no Photoshop, portanto, em vez de ele ir daqui do 0.98 para o 0, o que nós vamos fazer é que vamos pôr aqui um vértice adicional que está no... tem o V igual a 1. Portanto, ele vai do 0.98 para o 1 e, como os vértices estão um em cima do outro, nós não vamos notar que existem dois vértices neste ponto. Isto é muito comum em UVs de uma forma geral. Okay? Portanto, para isso, no nosso caso, aqui a única coisa que nós temos de fazer é acrescentar um segmento. Mas só acrescentamos aqui um segmento. Quer dizer, posso pôr aqui igual. Se nós acrescentamos só aqui um segmento, vamos ficar aqui com um outro problema, que é... por acaso não ficamos com esse problema que eu pensei que ia sair aqui. Claro. Claro que não temos o problema porque a divisão está bem feita. Ok? E reparem que, como bónus acrescido, nós não precisamos disto. Desta coisa aqui de usar o módulo. Porquê? Porque agora já não vamos tentar ir para aquele vértice seguinte. Ou seja, nós vamos do 4, 5 para o 5, 6 e não vamos depois do 5, 6 para o 0, 1. Vamos ficar no 5, 6. E, portanto, este código deixa de ser necessário aqui. Fica mais simples neste caso em particular porque aceitamos que há ali uma ruptura entre as duas coisas. E, portanto, isto não é necessário. E pronto, neste momento temos os vértices, os lados bem feitos e funcionais. Agora está na altura de criar a parte de cima e a parte de baixo. Ora, aqui o que nós vamos fazer é agarrar aqui no... Agora vou acrescentar aqui mais um bocadinho, uns vértices a mais. Portanto, para simular que isto é o topo e a parte de baixo há de estar aqui. Está um gato a fazer a geneira. Ok? E portanto... qualquer coisa deste género. Portanto, aqui o que eu vou querer criar são os mesmos pontos, mas estão a apontar para outro sítio. Enquanto estes pontos apontavam aqui para os lados, estes pontos aqui vão estar a apontar para cima ou para baixo, respectivamente. Não só isso, como para não ficarmos com triângulos muito fininhos, vamos pôr um ponto central, também ele a apontar para cima ou para baixo, e vamos ligar todos os pontos a esse ponto. Portanto, no código, isso é muito simples. É simplesmente a mesma coisa que temos feito aqui. Vamos fazer isto outra vez. Vamos ter de fazer qualquer coisa similar. Ou seja, vamos, ponto número 1, vamos agarrar nos vértices. Vamos criar um vértice central para a parte de baixo e esse terá uma normal que aponta para baixo e os seus UVs, para já, vamos pô-los no centro. Okay? Isto é o bottom. Portanto, isto é os lados e isto é o bottom. E agora vamos ter de criar então os vértices da parte de cima. É outra vez a mesma coisa, só que agora vamos só criar um vértice de cada vez.
Vamos criar os vértices para a parte de baixo. A normal, então, vai estar a apontar para baixo, cada um desses. E os UVs, vamos usar o seno e o cosseno, mas mudar-lhes a posição. O que é que eu quero dizer com mudar-lhes a posição? Portanto, se estamos a ver de cima, não é? E eu quero saber os UVs deste ponto, okay? Eu sei que o seno e o cosseno vão mudar este vetor. Mas como eu quero que isto esteja centrado no 0.5, e quero que esteja dentro dos limites da textura que são entre 0 e 1, e não entre menos 1 e 1 como é um cosseno e um seno, vamos ter de fazer um offset e um escalamento. E portanto vai ser 0.5 mais C vezes 0.5, 0.5 mais S vezes 0.5. Isto vai trazer, porque o C estaria compreendido entre menos 1 e 1. Se multiplicamos por 0.5, então esse número vai estar compreendido entre menos 0.5 e 0.5. Se lhe somamos 0.5, esse número vai estar compreendido entre 0 e 1. E a mesma coisa para o Y. Portanto, isto cria-me os vértices. E agora preciso dos triângulos. E os triângulos, neste caso, o autocomplete até quase que faz isto sozinho, mas precisamos de saber qual é que é o índice deste vértice central. E para isso, então eu vou aqui. O índice dele vai ser o número de vértices que ele tem antes de o acrescentar. E portanto, agora, para acrescentar aos triângulos, queremos acrescentar esse índice. Depois é esse índice mais I. Ok? E depois é esse índice mais I mais 1. Ok? Portanto, eu quero juntar aqui, por exemplo, se começássemos aqui, isto é 0 aliás, este não é 0, desculpem, isto é 1 relativamente, este seria o 0, ou seja, é o bottom index. Portanto, vamos entender que o bottom index é o 0, depois temos o 1, o 2, depois é o 2 e o 3, depois é o 3 e o 4 e por aí em diante. Portanto, aqui os índices, isto era mais 1 e este é mais 2. Bem, se eu fizer isto, para a parte de baixo, já aconteceu aqui qualquer coisa. E temos então aqui algo funcional. Okay? E agora temos de fazer o mesmo aqui para a parte de cima. Essencialmente vamos replicar isto tudo. Portanto, vamos ter aqui o top index, em vez do bottom index, é a mesma coisa, só que aqui vai estar no height, a normal vai estar a apontar para cima, aqui estes vértices também vão estar no height e a apontar para cima, e a mesma coisa aqui. A diferença é só que eles agora... e falta aqui teria de ser top index. Mas se o fizermos assim, eles vão estar na ordem inversa ao que deviam. Okay? Porque senão vamos estar a fazer um espelho disto. Portanto, vamos estar a invertê-los. Portanto, aliás, podemos fazer isso e mostrar que esse é o resultado. Okay? Portanto, se eu chegar aqui, portanto, só mudei para o top index, estão a ver, não aparece aqui nada. Mas se eu entrar dentro disto e olhar para cima, ele está aqui. Okay? Porque estão invertidos. Porque espelhamos. Ou seja, a ordem está contra o sentido do ponteiro dos relógios em vez de no sentido do ponteiro dos relógios. Portanto, temos de trocar estes dois vértices, estes dois índices. Fazendo isto, já temos isto bem feito. Okay? Só para ficar um bocadinho mais bonito, os UVs já estão bem construídos, então nós agora podíamos também usar um mapa de texturas que temos aqui. Okay? Portanto, temos aqui a textura, podemos usar o normal map. Aqui temos como o Unity, apesar de estar a correr em DirectX, usa as convenções do OpenGL. Vamos usar este normal map do OpenGL. E vou pôr aqui. Ele está aqui a dar erro porque esta textura não foi importada como normal map. Eu vou dizer para importar como normal map. E temos então aqui a textura. Mas isto não está certo. Achamos nós. Ou está? Não, está certo. Ele não está certo por um motivo
que eu vou ensinar-vos a corrigir, mas quando nós falarmos de normal maps é que vocês vão perceber qual é que é o problema. Ou seja, para isto ficar correto, de facto, nós aqui, antes de enviarmos isto para o GPU, vamos ter de fazer recalculate tangents. Okay? Eu não vou explicar o que é que isto é, mas isto faz com que os normal maps funcionem em condições. Estão a ver? Ele estava a usar os defaults. Conseguem ver aqui o relevo? Pronto, isso vai ser parte do que nós vamos fazer. Outra coisa que esta textura também temos aqui, nesta textura, é um roughness map. Isto é muito comum haver um roughness map em objetos que são feitos para o Unreal. O roughness é basicamente o inverso do smoothness. Ora, como nós neste caso não temos um metallic map, mas neste caso nós não queremos que isto seja metálico, nós podemos transformar esta textura de maneira a ela estar no formato certo para o que o Unity gosta, que é ter no canal Red o nível de metallic, que no nosso caso é 0, e no canal Alpha desta textura ter um smoothness, não é um roughness. Para isso nós podemos, apesar de tudo, configurar isto de maneira a poder aceitar isto, que é, agarramos aqui e dizemos, olha, no canal vermelho, portanto este primeiro vai expor 0, porque nós queremos que o Metallicity seja 0. E no canal alfa vamos pôr o canal vermelho, mas 1 menos o canal vermelho, porque se puséssemos o vermelho estávamos a pôr o roughness no canal alfa, e o que nós queremos é pôr o smoothness, que é a negação do roughness. Portanto aqui vamos pôr 1 menos R aqui. Se eu fizer apply, ele fica assim neste tom, e eu agora posso aplicar esta textura aqui. E ele fica um bocadinho mais correto. Ok. E se formos ver agora a nossa textura, a nossa geometria, ela está aqui certinha. E se eu puser aqui o V-Layout, vemos que temos sobreposto. Reparem que isto não tem aqui um aspecto circular como estas coisas normalmente devem ser. Okay? Isto para esta madeira, isto servia, ninguém ia notar que isto não estava correto ali, se isto fosse uma data de troncos de madeira que nós tivéssemos num jogo. Ok? Mas, por exemplo, se isto fosse um barril de petróleo, já íamos notar isto. Íamos notar que aqui em cima estávamos a usar a mesma coisa que estávamos a usar aqui de lado, o que não faz sentido. Portanto, vamos aqui buscar uma outra textura que eu tenho aqui, que tem outra configuração boa para isso. Esta textura tem partes diferentes, ou seja, tem aqui uma parte para ser usada no topo e na base, e tem uma parte para ser usada na parte lateral. Nós agora vamos ter de calibrar os UVs de maneira a que eles funcionem, eles vão ficar encaixados nisto. Ok? Portanto, se eu agarrar aqui nesta textura, ela tem o mesmo problema do roughness, portanto aqui também vou ter de importar, de maneira a ter aqui 0 e aqui vou ter 1 menos R. Portanto, o que nós queremos fazer é que no nosso chart, aqui, apareçam as coisas como coisas isoladas e separadas. Para isso, nós vamos fazer aqui um trabalho de analisar a textura. Okay? Eu vou abrir aqui o Photoshop, vou abrir aqui esta textura que nós tínhamos aqui. Okay? E eu agora podia ver onde é a que sítios é que corresponde cada uma destas coisas. Okay? Eu podia pôr aqui uma linha de guia. Estão a ver ali 657. Okay? Portanto, esta linha não está correta. Pronto, 658. Vou ver ali. Okay? Agora, eu preciso perceber ao que é que isto corresponde em espaço UV. Okay? Portanto, aqui eu podia agarrar em 658 pixels. Eu sei que isto tem 1024 de altura. Posso confirmar aqui. Portanto, isto quer dizer que este ponto está numa coordenada normalizada. Se isto é 0, isto é 1, na coordenada normalizada, isto corresponde a 1024,
isto corresponde a 0 à mesma. Eu agora podia fazer uma regra de 3 simples para determinar este ponto. Okay? E se eu fizer isso, eu vou obter qualquer coisa como 1024 menos 658 são 366. Isto é porque o Photoshop usa a origem como estando aqui, só que nós temos de pensar que é aqui. Portanto, isto é 366 de altura. Se eu dividir isto por 1024, 0.357 é esta coordenada aqui. Ok? Portanto, eu agora vou definir aqui um retângulo correspondente a esta parte aqui. Okay? Portanto, vou aqui ao código e vou definir sides UV. E isto vai ser igual a um retângulo que começa não no 00, mas aqui, que é 0.358. Acho eu que era. Espera aí que eu tenho aqui do lado numa tabela que escrevi. Não tenho uma tabela que escrevi. Portanto, vou ter de fazer as contas todas. Portanto, isto era 358, aqui neste caso. Obviamente que se isto fosse feito por artistas, de facto, vocês saberiam isto porque tinham discutido com o artista para definir qual é que era o ponto certo. Portanto, 658, portanto, 1024 menos 658, assim sei a coordenada aqui de baixo. Dividindo isto por 1024, obtenho 0.357. Vou pôr até 3 casas decimais, está bom. Portanto, isto até aqui acima o 1. Okay? Portanto, isto define este quadrado aqui. Correspondente a isto. Agora, eu posso usar este quadrado para transformar estes UVs. Okay? Para tal, só para ficar aqui o código um bocadinho mais limpinho, eu vou pôr aqui o V, o TMP vai ser igual a esta coisa que calculámos, que é os UVs, como se a textura tivéssemos a ocupar tudo. E aqui o que nós queremos é criar um novo, vamos querer alterar de maneira que o TMPX vai ser igual àquele retângulo, UVs.xmin, portanto a dimensão mínima daquele retângulo, mais o que já tivemos no TMPX, que, lembrem-se, é como se fosse o ecrã todo, é normalizado, e sidesuv.width. E podemos fazer a mesma coisa com o Y, só que com Y aqui. E é essa a coordenada que nós queremos adicionar. E queremos fazer o mesmo aqui, com a diferença de que estamos a usar o 1 como segunda coordenada em vez do 0. Okay? E isto, no fundo, faz-nos aquele offset para caber naquele espaço. Portanto, se eu agora chegar aqui e criar, notou-se aqui uma diferença, porque eu ainda não estou a usar aquela textura. Eu vou pôr aqui, vou criar aqui uma textura WOD2 com as outras texturas que temos aqui. Normal. E o roughness. E vou aplicar isto ao objeto em vez daquela. Ok? Isto não está certo. Porquê que não está certo? Vamos aqui outra vez. Vamos agarrar aqui no cilindro, abrir o cilindro, vamos ver o UV chart, o UV layout, e reparem que ele não está no sítio certo. Okay? Ele está aqui a exceder os limites. Está aqui em cima como era suposto, mas está a andar mais do que devia. Em Y. Okay? Portanto, vamos ter de pensar onde é que estamos aqui a fazer isto mal. Ora, se chegarmos aqui... Ora bem, sides UV 1, o height... devia ser pequeno o suficiente. Enganei-me aqui. Porque isto não é do mínimo para o máximo. Isto é a base e a altura. Ok? Portanto, aqui, isto é, aqui para isto bater certo, isto tem de ser assim, um menos assim. Ou
seja, tenho de lhe tirar isto. E agora, se formos ver, agora já bate certo. Vamos aqui ver como é que ficou o chart, o V-Layout, e está aqui em cima. Ok, agora temos é de transferir estes dois círculos, o top e o bottom, para o ponto certo. Ok? Mas aí já é um bocadinho diferente, já não é um podemos fazer a mesma coisa com o retângulo. Podemos usar exatamente a mesma técnica, ou podemos definir um centro e um raio. Okay? Agora aqui é um bocado consoante se queira fazer a definição. Para fazer com o centro e um raio, criar outra caixa e fazer exatamente a mesma transformação, é muito simples. Eu venho aqui, vou fazer aqui um zoom, vou definir aqui cada uma destas vizinhanças, mais coisa menos coisa. Agora vou precisar determinar o que é este ponto aqui. E este ponto aqui, onde é que ele está? É em X, é 24, portanto, se formos aqui definir rect bottom UV, 24 a dividir por 1024, porque eu agora posso pôr aqui as contas diretamente. É melhor não. Não, vamos fazer as contas. 24 a dividir por 1024, 0. Novamente, 3 casas decimais. E pelo mesmo processo, vamos descobrir aqui qual é que é esta coordenada. 1010. Ok? 1010, mas temos de inverter, porque isso é 1010 relativamente a lá acima. Portanto, é 1024 menos 1010 a dividir por 1024. E, portanto, 0.014. E agora queremos saber qual é que é a altura e a largura disto normalizada. Portanto, 336 pixels, mais ou menos. Ora bem, 336 pixels a dividir por 1024. Reparem que aqui já não temos de inverter nada, porque nós só queremos uma distância. E, portanto, a distância é irrelevante, se é de um lado ou do outro. 0.328, portanto, assim e assim. Agora, fazendo exatamente esta conta, a mesma conta, essencialmente para o bottom, aqui. Portanto, vamos criar aqui este vetor com as coordenadas que já tínhamos do Vs normais, por assim dizer. E aqui vamos usar o bottom UV em vez de usar o site. Portanto, se eu agora tentar correr isto, não está certo de todo. Porquê é que não está certo? Vamos aqui olhar outra vez para o nosso cilindro. Porque me esqueci de uma parte muito importante, que foi aquele ponto central. Reparem que o ponto central ainda está a ir aqui. Esqueci-me desse. Portanto, este ponto central não pode estar em 0.5. Vai ter de estar no meio do bottom UV. Portanto, eu posso pedir aqui ao bottom UV center. Vai estar no meio da caixa. Se eu fizer isto, então já deve bater certo. E agora reparem como está completamente diferente das cores, porque está ali num chart diferente. Numa zona diferente da textura. Okay? E agora podemos fazer a mesma coisa para o top. Ou seja, podemos ir aqui ao Photoshop, ou seja qual for a ferramenta, todas as ferramentas conseguem fazer este tipo de coisas. Vamos aqui a este canto e a este canto. Portanto, aqui deste lado, então estamos no 391. 391, portanto aqui mesma coisa, top UV 391, novamente vamos ter de dividir pelos 1024, que é o tamanho da textura, 382 F. E no Y, vamos ver aqui outra vez esta coordenada aqui,
1006. Portanto, é 1024 menos 1006 a dividir por 1024. Portanto, dá esta coisa aqui. 0.018. O tamanho, eu sei, vocês podiam medir como nós fizemos no outro caso, mas eu sei que é exatamente o mesmo. E, portanto, voltando a fazer isto como está aqui, neste caso nem sequer precisamos de mudar nada, só temos de mudar que isto é top UV. E agora temos, novamente, o vértice de topo do centro tem também de ser diferente, ou seja, o que queremos aqui então é o top uv.center. Isto é uma função do retângulo que nos dá o centro e assim já temos isto. Okay? Perfeitamente funcional, 100% funcional e sem problemas nenhuns. Reparem que esta técnica que tem vários charts e não sei o quê tem alguns problemas, mas todas elas têm. Por exemplo, neste caso, se eu aumentar aqui... espera, isto também, o facto de estar aqui com tanto... Não ajudou. Mas, por exemplo, se eu aumentar aqui o tiling, isto vai começar a ficar esquisito. Porque em cima e em baixo também está a ser afetado por este tiling. Okay? Já para nem falar que como eu estou aqui a forçar um ponto... Ele nem sequer consegue funcionar bem aqui para os pontos laterais, a não ser que sejam coisas inteiras. Okay? E em cima e em baixo não vai funcionar bem. Mas com a outra técnica, que usávamos um chart apenas, o problema é exatamente o mesmo. Okay? Portanto, quando nós temos este tipo de texturas que têm charts, nós não podemos usar os tilings e os offsets ao nosso belo prazer como podíamos. Okay. Agora, há coisas engraçadas que vocês ainda poderiam fazer em cima disto. Eu vou-vos dar só algumas sugestões, se quiserem continuar a brincar com isto. Um desafio interessante, por exemplo, é acrescentar módulos de altura. Okay? E mais interessante ainda é mudar qualquer tipo de displacement, ou seja, criar ruído. Como vou-vos mostrar aqui um exemplo prático, acho que tenho aqui um teste com isso. Dê-me um segundo. Isso, tenho aqui este exemplo. Que permite não só criar aqui separações, reparem como eu tenho aqui diferentes níveis de subdivisões, não só em X como em Y, okay? E permite-me fazer uma coisa interessante, que é ruído. Portanto, se eu puser aqui, por exemplo, assim, vou exagerar um bocado, posso distorcer um bocadinho a mesh, criando aqui umas reentrâncias, etc., que podem ficar interessantes. Assim está um bocado mais. Okay? E essencialmente o que está aqui a ser feito é criar, em cada vértice eu empurro para a frente ou para trás de acordo com um ruído. Okay? Este é um exercício engraçado para vocês fazerem, se quiserem explorar mais isto. E pronto, o resultado final é este. Se tiver mais dúvidas, falem comigo na aula. Pode ser que eu faça mais vídeos destes. Tchau, tchau.